Direto da Espanha, palestrinos, jogador Lo Celso é oferecido ao Palmeiras. E também vamos falar nesse vídeo do desabafo do atacante Vitor Roque, que deixou o gol dele, o segundo de virada contra o Fluminense nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar um pouquinho de base também. O Palmeiras vendeu mais um jogador, ganhou uma quirelinha aí, e é claro que o jogador se despediu aí de forma muito acalorada nas redes sociais da Sociedade Esportiva Palmeiras. Antes da gente começar o vídeo, palestrino, verifica algumas coisas aí, a sua inscrição, deixa o seu like também se você já é da casa, aperta o botãozinho aí de hypar no seu celular, caso você assista, né, pelo celular, e não esquece de passar no link da Amazon que vai estar nos primeiros comentários fixados aqui desse vídeo. Tenho certeza que vai ter muito produto oficial do Palmeiras bacana que vai servir para você como adornar sua casa, camisa do Palmeiras, boné, tem tanta coisa lá. Dá uma passada, palestrino, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai te agradar. E lógico, você comprando diretamente pelo link que eu deixo disponibilizado para vocês, além de vocês terem um produto muito bacana em posse de vocês, vocês vão ajudar demais o canal aqui também, que ajuda a fortalecer. Beleza? Obrigado demais aí por tudo que vocês têm feito, pela audiência de vocês nesse canal. E sem mais delongas, vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição de quinta-feira aqui no seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Vamos lá, palestrino, sem mais delongas, né? Após um vídeo da manhã de eu ter feito para vocês aqui falando do De Ossa. Se vocês não assistiram, recomendo que vocês assistam. Falamos aqui também do Felipe Anderson e do sua lesão, né, que chegou a ele. Não tem nada confirmado oficialmente por parte do Palmeiras, mas tudo indica que ele vai desfalcar o Verdão no jogo do final de semana. Falamos aqui também de uma possível renovação de altos salários do Piquerez pela manhã, então recomendo demais que você assista o vídeo. E óbvio, né, o vídeo da manhã também foi um desabafo de minha parte em relação a esse jogo do Palmeiras, que muito bom, trouxemos 3 pontos para casa. Foi bem o Palmeiras aí em um jogo fora de casa, mas ó, tem muita coisa que precisa ser mudada nesse elenco, pelo menos na minha visão. Se você não assistiu, corre lá e depois que você terminar esse vídeo, você assiste o vídeo da manhã. E agora nós vamos falar do Gabriel Vareta, velho. Um jogador que nós, torcedores, não tivemos oportunidade de vê-lo em campo pelo profissional, mas foi um garoto que brilhou muito pela base do Verdão. E olha só o que eu vou contar pra vocês agora. Cria da academia do Palmeiras, que estava emprestado ao time Al-Fayha da Arábia Saudita, vai rumar para outro clube árabe. Trata-se do Al-Wahsh FC, comandado pelo técnico Luiz Castro, esse conhecido aí dos brasileiros, principalmente dos botafoguenses, né, que está lá comandando o time do Emirados Árabes. E o Gabriel Vareta vai ser aí treinado pelo Luiz Castro. Segundo apurado pelo pessoal do Globo Esporte, palestrinos, a transação, que não teve aí os valores oficiais divulgados, pode bater na casa aí dos 20 milhões de reais, dependendo do humor, quem sabe, né, da cotação do euro. Isso somando o valor fixo com os tradicionais bônus por desempenho que viraram aí praxe, né, nesse mercado de promessas e expectativas dos jogadores. O Palmeiras, por sua vez, seguiu o manual e garantiu aí uma fatia, né, do passe do Gabriel Vareta, para quem sabe, se o time árabe vender ele para outro local, o Palmeiras ainda ganhar uma quirelinha em cima dele. O Vareta marcou aí uma passagem bastante vitoriosa, quero lembrar vocês, na base do Verdão. Com o manto sagrado do Alviverde, ele faturou o Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2024, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2022, além de 2 paulistas Sub-20 em 2021 e 2023. O zagueiro se despediu do palestra de forma bastante carinhosa e eu abro aspas para eles aqui, o que ele escreveu na rede social, compartilho com vocês. Hoje me despeço da instituição onde foi a minha casa durante esses últimos 11 anos. Foram muitos sentimentos dentro desse clube. Deixo amizades e muito aprendizado para a vida. Agradeço a toda a instituição que fez com que eu pudesse evoluir como atleta e, apesar disso, como um homem. Desde já, agradeço. Para sempre, uma cria da academia. Postou o jovem zagueiro em sua rede social. Em uma não, né? Em todas as redes sociais dele. Quero saber o que vocês acham aí dessa venda do Gabriel Vareta.
a gente sempre costuma dizer, né, não serão todos os jogadores da base que nós teremos a oportunidade de ver no clube profissional, mais um que deixa o Verdão colocando uma quirela nos cofres, né, e o Palmeiras garantindo aí o passe dele, caso ele seja revendido lá na Arábia, vá jogar na Europa, enfim, independente disso, o Palmeiras ainda vai ganhar uma grana com ele. Posta nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e aproveita e deixa aí. Eu quero saber se vocês já conheciam o Gabriel Vareta, se vocês acompanham a base. O menino tem uma história muito vitoriosa pela base do Verdão. E seguindo aqui com a pataquada para vocês, já falamos bastante do jogo contra o Fluminense e vamos, né, falar mais um pouquinho e agora dar vazão ainda mais para o nosso atacante Vitor Roque nessa foto maravilhosa que eu coloquei para vocês aí dos dois protagonistas do jogo do Palmeiras contra o Fluminense. E após a vitória, palestrinos, contra o Flu, o atacante Vitor Roque aproveitou para desabafar quando foi questionado na saída do campo. O resultado foi fundamental para o camisa 9 do maior campeão do Brasil, que passava por um jejum de gols e voltou a balançar as redes após cerca de 2 meses. O treinador Abel Ferreira não se calou sobre o fato também em sua entrevista coletiva. As declarações do treinador soaram como um desabafo, indicando as críticas selvagens aqui, ó, entre aspas, que foram disparadas contra Vitor Roque. Abel foi irônico e, todavia, o atacante também falou e abordou como encarou o momento de turbulência e críticas que ele vem sofrendo nos últimos dias. Abro aspas aqui para o Vitor Roque. Estou muito feliz, disse ele, grato a Deus que tem me sustentado. Eu, mais do que ninguém, sei da fase que estou passando. Uma fase difícil. Difícil sair também. Atacante tem que fazer gol. Deus me sustenta com minha família e muita oração. Grato ao Palmeiras que está comigo nesta fase. Vitória do grupo, declarou o Tigrinho. E ele continuou. Aspas aqui de novo para ele. É um grupo maravilhoso, um ajudando o outro no dia a dia de jogo. Somente gratidão ao professor pela confiança, ao staff, diretoria e toda a Sociedade Esportiva Palmeiras. Fico grato pelo gol, completou Vitor Roque em saída no término do Maracanã, né, no jogo contra o Fluminense. Quero lembrar vocês também que o Tigrinho ele chegou aí contratado a peso de ouro, né? Desembarcou na academia de futebol com status de maior contratação da história do Palmeiras. Mas até aqui, sua passagem pelo Verdão ainda não decolou, infelizmente. Em 27 jogos, apenas 4 gols feitos por ele, o último deles, antes de marcar contra o Fluminense, aconteceu em 11 de maio contra o São Paulo. Lembrando que o gol contra o Atlético Mineiro, que teve participação dele, foi dado contra, né? Porque ele bateu, a bola respingou no zagueiro e acabou entrando nas redes, tá? Então não foi dado gol para o Vitor Roque. Faço questão de trazer essa fala do Vitor Roque e repercutir com vocês, porque ele tem sido alvo de muitas críticas, né, por parte, uma parte, na verdade, né, da torcida do Palmeiras. Eu tenho certeza que ele ainda vai se desenvolver muito no Verdão. O Rony, quando chegou aqui no Palmeiras, foi assim, gente. Chegou também muito questionado, perdia gol pra caramba. Lógico, continuou perdendo muito gol, mas depois ele começou a desandar, velho. Começou a fazer gol pra caramba o Rony. E você acha que o Rony é melhor que o Vitor Roque? Mas não é nunca. O Vitor Roque é anos-luz melhor tecnicamente do que o Rony. Então, tenho certeza absoluta que o Tigrinho vai desencantar cada vez mais com a camisa do Verdão e vai dar, sim, sorriso para o torcedor palestrino. Fiz questão de compartilhar com vocês, porque eu quero saber a opinião sincera de todos vocês, tá? E com educação, velho. Quem vem aqui xingar, falar besteira e tudo mais, toma bloqueio e nunca mais comenta no canal. É simples, eu nem respondo, cara. Eu não dou vazão para críticas que os caras vêm xingando a minha pessoa ou até mesmo os jogadores do Palmeiras. Vocês têm que criticar, mas critiquem com consciência, velho, com o pé no chão e com educação, porque a partir do momento que a gente começa a xingar, a gente perde a razão, tá bom? Vitor Roque aí fez o gol decisivo pro Palmeiras, roubando lá numa saída de bola do Fluminense, colocou 3 pontos no bolso do Palmeiras, colocando a gente aí em terceiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos, hein? Dá pra sonhar com esse Brasileirão. Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Vamos continuar falando sobre reforços na Sociedade Esportiva Palmeiras, janela de transferências aberta e o que não falta são especulações no Verdão. E eu trago mais uma quentinha pra vocês. Continuando falando sobre reforços, meus queridos irmãos palestrinos, não é segredo pra ninguém que o Verdão busca aí um substituto para o colombiano Richard Rios.
Enquanto isso, um meio-campista foi oferecido ao Palmeiras. Trata-se nada mais, nada menos do que esse camarada que está na sua tela aí, o tal de Lo Celso, argentino de 29 anos que está jogando atualmente no Betis da Espanha. O atleta vem sendo sugerido para alguns clubes brasileiros. Eu não sei, pelo que eu andei olhando aí pelas portais da boca pequena na internet, não entraram em detalhes quem são os outros clubes brasileiros, mas a galera dá conta de pé junto que o jogador aqui foi oferecido ao Verdão. Seus representantes, né, o staff do jogador, enxergam com muitos bons olhos uma ida ao Palmeiras. Lógico, evidentemente, depende muito aí do interesse do Palmeiras e da diretoria que tem Dona Leila Pereira, Anderson Barros e companhia limitada. Dependendo desses aí, a gente fica até meio desanimado em relação a contratações. A diretoria do Palmeiras, pelo menos o que se circula por aí, vê que o jogador é um bom jogador que poderia reforçar a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Betis pede apenas 6 milhões de euros palestrinos, o que se enquadra diretamente nos valores que a Dona Leila Pereira pretende pagar, né? O Globo Esporte soltou informação recente dizendo que a Leila só vai pagar até 14 milhões de euros para um reforço no lugar do Richard Rios. E 6 milhões de euros, que é o que o Betis quer pelo Lo Celso, que hoje, na cotação atual, está aí mais ou menos de 39 milhões de reais, o Palmeiras entende que o argentino de fato é um bom jogador, mas a preocupação é com a condição física do atleta, tá? Então eu não vou ousar emitir opinião para vocês. Como jogador, eu acredito que seria uma boa contratação, seria um reforço de peso que viria ao Palmeiras, mas a questão física do jogador deve preocupar demais. Eu não sei como é que foi a temporada dele pelo Betis, o Betis querendo vendê-lo aí por um preço bem barato, né? Então é de se desconfiar, né? Pode ser que o cara deve ter algum problema crônico, sei lá, né? E é uma coisa que o Palmeiras precisa ficar de olho caso queira contar com o jogador esse ano. Queria compartilhar essa com vocês e quero saber humildemente a opinião de todos vocês a respeito do Lo Celso. Vocês gostariam dele como reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras? Lembrando que ele joga de meio atacante, joga como meio campista e também pode fazer um segundo volante. Quero também dizer, para a gente finalizar, que o jogador tem na temporada passada, 24-25, 34 jogos pelo Betis, com 9 gols marcados e 3 assistências. Esses números são até que razoáveis para um meio campista. Eu só não sei qual é a posição exata que ele estava jogando no Betis, se ele estava fazendo um segundo volante, se estava jogando mais como um meia de ligação ou um meia atacante, aí eu já não sei. Os números são esses: 34 jogos, 9 gols marcados e 3 assistências. 12 participações, né, em média do jogador aí por gol, né, jogando pelo Betis. Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E as especulações não param, né, velho? E a gente tá esperando que o Palmeiras truque logo esse mercado e traga esse jogador para suprir essa vaga do Richard Rios, que saiu para o Benfica de Portugal. Lembrando, na minha opinião, tá? Humilde e modesta opinião, o Palmeiras precisa ainda urgentemente de um lateral esquerdo, precisa de um lateral direito, precisa contratar um goleiro, e eu acho que isso não vai ser feito agora. Teve a história do Mike pro Grêmio aí, pra trazer o Gabriel Grando, rolou esses papos aí na última quarta-feira, mas ó, pra mim foi só fogo de palha, tá? Eu tô achando que o Mike vai acabar renovando com o Palmeiras, é só a minha opinião. Então o Palmeiras precisa também de um ponto esquerda, porque só tem o Ramon Sosa, né? Enfim, o Palmeiras precisa ir no mercado aí procurar boas alternativas, né? E quem sabe um meio atacante também, porque a gente só tem o Maurício e o Rafael Veiga. E dessa forma nós vamos terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer a audiência de vocês neste canal, nessa segunda edição, e sempre pedindo para vocês, né, mendigando aqui, verifica a sua inscrição, vê se de fato você está inscrito aí no canal, aproveita e deixa o seu like também e aperta o botãozinho hypar caso você não tenha feito isso. Lembrando, link na descrição e também no primeiro comentário fixo, link da Amazon, se você quer presentear o seu amigo, ou a você mesmo, ou sua namorada, seu namorado, com algum produto oficial do Palmeiras, os melhores preços está aqui, no link da descrição. Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê um excelente fim de tarde a todos vocês, uma excelente noite nesta quinta-feira abençoada. Voltaremos num próximo vídeo, se assim Deus quiser, e é claro, avante palestra!